Fala galera, tô regravando esse vídeo aqui, deu pau no microfone aqui. Obrigado quem avisou aí, acho que foi o Rodrigo que avisou, né? Valeu, Rodrigo, obrigado aí. Então vamos lá, espero que o microfone funcione agora. Vamos passar a mesma pauta aqui. Qual que é a nossa pauta, né, pessoal? A pauta é diversificação, né? Na situação atual, a gente não se sente muito confortável, né, em investir apenas em Brasil, né? Então a gente já procura diversificar como investidor, né, não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, né? E eu queria focar esse vídeo aqui para mostrar para vocês basicamente uma modalidade de investimento que ela tem sido bastante sucedida no quesito rentabilidade, né? Inclusive, eu vou gravar um vídeo a mais depois desse, que eu comparei todos os fundos da Quineia, né, que requisito rentabilidade total, e eu vou mostrar uma surpresa para vocês aqui. Então, às vezes a gente tem fundo imobiliário, a gente tem outros investimentos aí e tem uma certa ilusão, né, com a rentabilidade total. Então, vocês vão se surpreender com os resultados do que eu vou mostrar no próximo vídeo, né? Então, esse vídeo de hoje, galera, olha só, o objetivo dele aqui, primeiro, vamos começar falando um pouco, né, tipo, de modalidades de investimento, né? O que a gente pode focar em veículos de investimento para a gente atingir os nossos indicadores, por exemplo, no mínimo um IPCA mais 6 ou 130% do CDI, né? São considerados bons benchmarks, né? Se a gente for no Brasil, né, como é que a gente pode investir aqui? Renda fixa, FIINFRAS, fundos imobiliários, tijolo e papel, FIAGRO, FIPEs, ações e tem outros métodos também, né? Se a gente for nos Estados Unidos, lá abre conta na corretora, né? Numa Avenue da vida e outra corretora, você pode investir em ações, em ETF, em REITs e assim por diante. Se a gente quiser investir fora, estando aqui no Brasil, né, a gente tem a opção de BDR ou BDR de ETF, né, e tem o que eu vou focar nesse vídeo aqui, que são os fundos de investimentos FII, nesse caso FII multimercado, então FIM, é o que a gente vai falar basicamente nesse vídeo. Então, o que eu fiz para esse vídeo aqui? Basicamente, eu peguei o relatório da carta da Quineia de setembro, que avalia qual que é a estratégia de alocação deles nesse tipo de fundo, basicamente. E a Quineia, vocês conhecem bem a Quineia, né? A gente não tem nem muito o que falar. A Quineia, assim, é uma gestora, a gestora mais admirada aqui no Brasil, né, em termos de qualidade técnica, e eles fazem sempre algumas analogias, algumas paródias, né? Nesse mês de setembro, eles fizeram uma analogia com esse livro aqui, 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Quem já leu aí, né, galera, deixa um comentário aí. Excelente livro, né? Quem leu não esquece, né? Então, realmente um livro muito bom, fica marcante na memória da gente. Rapidamente, eu vou falar sobre o que é o livro, porque tem tudo a ver com a analogia econômica do momento atual que a gente está passando. Então, esse livro aí, ele se passa numa ilha, essa ilha de Macondo, onde vivem aí 7 gerações da família Buendia, né? E essa família, ela passa de geração em geração, basicamente, pelos mesmos problemas ocasionados por fatores externos, né? Os problemas se repetem, e a galera comete os mesmos erros sempre, né? Então, assim, a tônica desse livro aqui tá descrito bem certinho, quem que é da família Buendia, quem que são o pessoal relacionado. Então, ao longo de 7 gerações, os ciclos e erros se repetem. Essa é a mensagem principal. E tem uma passagem no livro que a galera fica com um período, uma epidemia de insônia, né? E as pessoas começam a perder a memória. Nesse caso aqui, olha só o que acontece. Chega uma hora que eles falam, tem que colocar etiqueta nas coisas. Vou colocar etiqueta, por exemplo, isso é uma bigorna, isso serve para martelar. Aí, por exemplo, isso é uma vaca, ela dá leite. Né? As pessoas começam a etiquetar as coisas para elas lembrarem o que são as coisas, né? E a Quineia faz uma analogia fantástica com o momento que a gente está passando, que é o momento do quê? Juros altos dos Estados Unidos, que ele vai causar, na verdade, um efeito grande em todos os ativos ao redor do planeta. Então, tudo se repete em ciclos. Então, nesse vídeo aqui, nesse relatório, a Quineia está dizendo, vamos colocar uma etiqueta, isso são juros altos dos Estados Unidos. Quando isso acontece, os dobramentos são esses que eu vou passar aqui no vídeo. Então, bacana, essa é a analogia com o livro 100 Anos de Solidão, achei fantástico da parte da Quineia, né? E vamos lá para Macondo, a nossa ilha, né? Lá no 100 Anos de Solidão. Então tem aqui, ó, o patriarca da família, né? O José Arcádio Buendia. O tempo não passava, mas se repetia em um ciclo. Né? Então, qual ciclo que é esse, né? Vamos lá para os Estados Unidos agora, galera. Então, Macondo, que é o nosso Brasil aqui, parece isolada, mas passa por fortes transformações causadas por forças externas.
como no livro, essas coisas passam de geração em geração e permanecem esquecidas. Quais são essas coisas? Eu estou falando de juros, taxa de juros dos Estados Unidos. Vejam, toda vez que aconteceu que a taxa de juros dos Estados Unidos subiu aos níveis que está, foi associada a um grande evento que se desdobrou em todo o mundo. Vocês lembram bem da bolha .com, da crise do subprime. E a gente está aqui, basicamente, ao mesmo nível de taxa de juros da crise do subprime, né? Então, mais notícias sobre isso, né? O juros segue subindo, a curva de curto, médio e longo prazo de juros Estados Unidos segue abrindo, esse gráfico de agosto para setembro mostra bem. A economia americana segue resiliente, segue gerando emprego, ou seja, está mais difícil controlar, porque quando as pessoas têm emprego, as pessoas giram a economia, a inflação persiste, né? Então o Fed se vê obrigado a ter que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. Né? Então, esse é o cenário dos Estados Unidos. Ah, mas como é que está a Europa? Né? Como é que está fora da nossa ilha de Macondo aqui? Né? Como é que está nos mares distantes? PIB da Europa, vocês sabem, né? Esfriando, continua caindo aí, né? PIB da China, todo mundo está bem ciente da bolha imobiliária e a gente não vê grande futuro na China, segundo o relatório da Quineia. E Brasil e países emergentes. Os emergentes estão indo na contramão, né? Os emergentes estão com programação de continuar cortando o juro na contramão dos Estados Unidos e na contramão dos desenvolvidos. Então, olha só, tudo se repete em ciclos. A gente está aqui na nossa Macondo, no Brasil, enquanto isso a gente vê os países emergentes indo no sentido contrário, né? E qual que seria o desdobramento disso na economia real? Então, vamos para casos reais aqui, Europa e China. Primeiro, Europa, né? Como é que está a Europa? Europa passa por um triplo aperto, monetário, fiscal e crédito. Vocês estão vendo aqui crédito reduzindo, fiscal e monetário, e expectativa o PIB vindo abaixo, então o PIB baixando, né? China, mesma coisa, né? Vocês estão vendo aqui a questão da China, né? Seta para baixo, né? Então nenhuma expectativa de coisas positivas vindo desses lados aqui. Já quando a gente olha com mais detalhe a questão dos Estados Unidos, né? Aqui no relatório tem uma coisa bem interessante sobre essa taxa de juros. Veja, tem uma frase super importante aqui do Ernest Hemingway. Uma pessoa vai à falência devagar e de repente. Então, para ir à falência devagar, o que é o sapo cozinhando na panela? Os juros altos por algum tempo, ele vai gerando um efeito, que é um efeito que as pessoas físicas vão gerando dívidas, as empresas também, e elas vão refinanciando as dívidas, o custo da dívida sobe, isso vai reduzindo as margens. Então, a margem líquida das empresas, o EBITDA, ele vai sendo depletado, né? E esses gráficos mostram bem isso, né? Então, bom, como que um fundo multimercado, por exemplo, poderia aproveitar essa situação? Logicamente, não investindo em empresas de consumo geral, né? Porque as margens vão ser cada vez mais depletadas. Então, a Quineia fala muito bem aqui que, nesse cenário, eles preferem ativos estruturais de margem elevada. Por exemplo, aqui, tese do urânio, biotecnologia, né? E assim por diante. Então, eles têm posições compradas nessas áreas específicas de alta margem, alto potencial de crescimento, e eles têm posições vendidas em coisas onde o consumo está desacelerando, tá? Então, esse é um primeiro ponto, né? Quando a gente fala em multimercado, a gente vai falar sempre em 4 pontos. Ponto moeda, um fundo multimercado, ele pode investir em moeda comprando moedas fortes, comprando dólar, coroa norueguesa e vendendo moedas que estão, né, mais fracas, enfraquecendo. Por quê? Essa taxa de juros, no final de tudo, vai causar o quê? Vocês estão vendo aqui, ó, o dólar e o real, né? Então, olha só, a mensagem é bastante simples. O corte de juros que está sendo feito nos emergentes, diga-se de passagem, Brasil também, né? Versus subida de juros desenvolvidos, é uma situação inusitada. Isso vai causar o quê? Corte de juros emergentes e subida nos Estados Unidos causam depreciação das moedas, e já está causando aqui, no caso do Chile, Hungria, Polônia. Então, a nossa moeda se deprecia, está sendo dilapidado o valor dela em relação ao dólar. Então, o fundo multimercado faz o quê? Corre para o dólar, né, para ganhar dinheiro. Mais mensagens aqui. Brasil, um barco com uma âncora frouxa. Dívida do Brasil, maior dos emergentes, vejo. Receita tributária, estão prevendo arrecadar, né, quase um maior nível do mundo. Essa arrecadação, a Quineia constata que isso aí não vai chegar, não vão conseguir arrecadar tudo que estão querendo, né? Então, com as duas mãos no pescoço do povo. A verdade é essa. Então, você vê o crescimento real das despesas do governo aqui, uma tentativa de arrecadação,
e você vê uma âncora fiscal aqui, que é uma âncora frouxa, que é o nosso arcabouço, né, um arcabouço que não funciona. E o que acontece? Quando você está passando por um mar turbulento, um mar de volatilidade de moedas, de bolsa, de juros, de petróleo, que são esses gráficos aqui, o que a gente tem visto nesse momento, né? Logicamente, a moeda que mais vai sofrer é a moeda que tem um arcabouço mais fraco, que tem uma âncora mais fraca, que é justamente a nossa moeda. Então, esse é o ponto central do relatório da Quineia. Ou seja, as coisas não estão boas por aqui, né? A gente viu aqui o cenário, viu a questão da depreciação da moeda, tá, beleza, mas e como escapar disso de alguma maneira, né? Qual seria a maneira mais inteligente de fazer de alguma maneira, diversificação do patrimônio, para a gente não ficar alocado somente em Brasil, né? Eu gravei um vídeo recente sobre isso, né? Demonstrando um dos fundos multimercado da Quineia. Na sequência, eu vou gravar um vídeo comparando a rentabilidade de todos os fundos da Quineia, FIINFRA, FIAGRO, fundo imobiliário, enfim, tudo versus fundos de renda fixa e fundos multimercado. E as conclusões vocês vão achar impressionantes, né? Então, realmente, não se prenda a paradigmas, né? A gente tem que buscar, penso eu, no final de tudo, rentabilidade total, né? É isso que interessa para a gente, como investidor, para a gente, né, realmente amplificar o nosso patrimônio. Então, voltando aqui, quais seriam as opções, né, para a gente sair dessa situação aqui? Por exemplo, veja, como é que a Quineia trabalha com esses fundos multimercados? Aqui é um exemplo de um deles. Essa visão de mercado que a gente tem toda aqui é que os Estados Unidos vão ficar mais tempo com juros elevados, os emergentes estão baixando os juros, né? Então, o que eles fazem? Seguem comprados em moedas fortes, segue comprado em dólar, segue comprado em coroa norueguesa e segue vendidos em moedas mais fracas, né? Por exemplo, aqui, franco suíço, euro e assim, outras moedas que estão depreciando o poder de compra em relação ao dólar, né? Seguem cautelosos nas bolsas, fundos multimercados têm ações também, mas eles têm posições estratégicas, coisas estruturais com alta margem, teses com alta rentabilidade. Então aí o fundo, né, consegue alavancar, você consegue ganhar dinheiro no trading na moeda, né, com valorização da moeda, consegue ganhar dinheiro com coisas estratégicas em ações, né. Aqui, com juros, o investidor comum não tem como investir em juros, por exemplo, numa renda fixa na Europa ou, não sei, no México, né? Já o fundo pode fazer isso, está fazendo, porque ele percebe que esses países onde está a curva de juros chegou ao pico, né, é o momento de fazer a alocação, né? Então ele faz a alocação, ganha bastante com marcação a mercado, né? E realmente o fundo consegue fazer isso funcionar. Aqui nas commodities, mesma coisa. Vocês vejam, o fundo está comprado, por exemplo, em açúcar, porque ele enxerga uma subida do preço do açúcar. Está comprado em boi gordo americano, nos Estados Unidos, porque ele está enxergando o potencial de crescimento dessa commodity. Investidor comum, a gente não tem acesso direto a essas commodities aqui. Não é tão fácil a gente negociar com isso e trabalhar com isso, né? Depende de muito estudo, né? Por isso que esses fundos, eles são fundos de gestão ativa, e perceba, ele trabalha com essas 4 componentes, a componente moeda, componente ações, componente juros, que é a renda fixa, basicamente, e a componente commodity, só que a nível mundial, para trazer o quê? Um retorno excelente para o cotista, né? Então, vejam, 2018, 150% CDI, 2019, 160% CDI, 2020 e 2021, que foi a pandemia, ficou entre 70% e 90%, né? Nesses anos realmente não foi legal, né? 2022, 110% CDI. 2023, quase 90% do CDI. E aqui em setembro, a gente já está com 170% do CDI. O fundo, só no mês de setembro, deu 1,7 praticamente de rentabilidade, né? Então, a mensagem geral que eu queria passar para vocês, pessoal, era essa aí, que a gente tem essa possibilidade, sim, de estar avaliando situações para se expor a mercado internacional, não necessariamente precisa estar comprado num ativo, fazer stock picking lá fora, né? Comprar uma ação, não sei, a gente vê muito vídeos de pessoal indicando fazer stock picking, comprar ações, ou até comprar propriamente um ETF, né? Sim, o ETF já é uma forma bem mais segura, né, da gente investir lá fora, numa corretora, né? Mas a gente percebe que tem esses veículos de investimento para investir aqui. Você pode investir no Nubank, no Invest, você tem acesso a esses fundos da Quineia, que eu vou estar demonstrando para vocês, que são fundos realmente com uma tese interessante, com gestão ativa, com comprovação histórico de excelente rentabilidade, né, desde o período que eles startaram. Então o vídeo de hoje era isso, pessoal. Eu desejo bons estudos a todos, espero que o áudio tenha ficado bom dessa vez aí. Fiquem com Deus.